Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para contribuir com o conhecimento, o aprendizado de vocês. Espero que o que eu tenho a falar hoje seja de interesse de todos. Espero que possa enriquecer e que vocês possam botar em prática, tá bem? O meu O vídeo vídeo de hoje ele é sobre a panturrilha ser o nosso segundo coração. Talvez vocês já tenham escutado algo parecido com isso, ou talvez não. Então eu gostaria de colocar algumas palavras para que vocês possam aprender um pouquinho mais e que vocês possam colher os benefícios também. Nosso coração, a cada segundo ou a cada minuto, ele faz diversos bombeamentos, ele faz várias batidas. Com isso, nos coloca sangue tanto para a parte de cima, né, acima da linha do coração, quanto da cabeça, e também para a parte das pernas. E o que tem a ver com a panturrilha ser o segundo coração? Como a gravidade ela atua de cima para baixo, o sangue ele desce, obviamente, né? E conforme ele vai chegando, né, para os membros inferiores, para os pés, acaba que para muitas pessoas o sangue ele tem essa dificuldade de retornar de volta ao coração, fazendo com que esse sangue sofra troca gasosa e, consequentemente, receba o oxigênio e os nutrientes e vá novamente para a corrente sanguínea, para as pernas e chegue até todas as veias e capilares, que são as menores veias que nós temos no corpo humano. Então, o que acontece é que algumas pessoas têm uma dificuldade nessa questão do retorno venoso, fazendo com que o sangue desça e não consiga retornar, ou ao menos não consiga retornar com a facilidade que deveria acontecer, certo? Então, existem algumas técnicas, alguns truques, onde a gente pode estar facilitando esse retorno do sangue para o coração. Algumas delas são colocar os pés para cima, né? Isso provavelmente bastante pessoas já saibam, então é aquela história. Cheguei em casa do trabalho, cheguei em casa de um dia longo, fiquei muito tempo em pé, eu vou colocar os meus pés para cima, ou seja, acima da linha do coração, fazendo com que esse líquido, esse sangue ele retorne novamente para o coração, aliviando essa pressão nas pernas, nos pés, trazendo mais conforto para o nosso dia a dia. Uma segunda estratégia usada são as meias de compressão. Essas meias vocês encontram em lojas de fisioterapia, de produtos ortopédicos, onde elas fazem uma leve pressão nas pernas, fazendo com que também facilite esse retorno, jogando novamente, né, o sangue de volta para o coração. É importante dizer que essas técnicas elas podem se somar, eu não preciso fazer somente uma delas, eu posso fazer todas elas juntas. A terceira técnica seria algum profissional, um massagista, um personal trainer, um fisioterapeuta, enfim, fazer a contração passiva da musculatura. O que significa isso? Fazer com que a pessoa faça a contração, o movimento do pé para frente e para trás, chamado de dorsiflexão ou flexão plantar, fazendo com que haja esse estímulo mecânico desta contração do músculo, fazendo com que novamente o sangue retorne para o coração. E a outra é a contração ativa da musculatura. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nós temos na perna, principalmente 3 músculos na batata da perna, que são os gastrocnêmios e o músculo solear. Eles juntos, eles passam por fora de uma veia bem importante, tá? Essa veia, ela fica como se fosse um sanduíche. Então eu tenho um músculo, que seria um gastrocnêmios, eu tenho como se fosse o recheio, e eu tenho do outro lado, novamente, o outro músculo, que seria um pão, um recheio e um outro pão. E toda vez que eu faço essa contração da musculatura, acontece que esse músculo, ele comprime essa veia, fazendo com que o sangue retorne. Então, quando eu faço a caminhada, ou como eu faço o exercício aquele de panturrilha na academia, onde eu estou com a ponta de um pé num degrau, por exemplo, e subo e desço o calcanhar, eu faço essa contração desses músculos, fazendo com que esse sangue ele retorne mais facilmente para o coração. Então, assim, os principais benefícios são fazer com que o retorno do sangue aconteça, diminuindo o inchaço das pernas, diminuindo o acúmulo de sangue nessas veias e capilares, diminuindo a possibilidade de varizes, que é um problema que acomete muitas pessoas, sobretudo mulheres, também pessoas que ficam muito tempo em pé. E a principal maneira com a qual a gente consegue fazer isso, por incrível que pareça, é uma simples caminhada. Então, uma vez que eu faço a caminhada usando a marcha normal, ou seja, eu piso o calcanhar, piso o meio do pé, piso a parte da frente do pé. Aí eu vou novamente colocar o calcanhar,
meio do pé e o antepé. Calcanhar, meio do pé e o antepé. Conforme eu faço essa caminhada, eu vou fazendo essa contração dos músculos da panturrilha, fazendo com que haja o retorno do sangue venoso. Certo, pessoal? Então, assim, basicamente o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu espero que vocês possam estar utilizando dessa técnica, entendam o porquê que é chamado de segundo coração. Espero que vocês tenham se beneficiado e que vocês possam ajudar outras pessoas. Grande abraço!